Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, queridos companheiros de jornada, que constantemente, todos os dias, estão aqui conosco nesta sala virtual para refletirmos juntos acerca do Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram destinados para estas reflexões. E hoje, nesse dia 26 de agosto do ano de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje o assunto que André Luiz nos traz é exatamente sobre mediunidade. Já falamos alguns pontos aqui sobre mediunidade, e aqui ele nos traz perante os mentores espirituais. É o capítulo de número 25. Perante os mentores espirituais. Qual deve ser o nosso comportamento? Ou qual deveria ser corretamente o nosso comportamento perante esses companheiros da espiritualidade? De que forma identificar uma comunicação de um espírito do plano espiritual, de um espírito recebido através de a mediunidade de algum companheiro de jornada, para nós sabermos, conforme nos diz João Evangelista, se esta mensagem provém de um espírito realmente de Deus, nas palavras de João Evangelista. Então aqui André Luiz começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: ponderar com especial atenção as comunicações transmitidas como sendo da autoria de algum vulto célebre e somente acatá-las pelos conceitos com que se enquadrem a essência doutrinária do Espiritismo. Então aqui André Luiz nos orienta para nós nos determos à essência doutrinária. E como nós encontramos na doutrina espírita orientações dos espíritos amigos, orientações de Kardec, que os espíritos superiores ficam felizes, eles não ficarão chateados, mas eles ficarão felizes em nós rejeitarmos até mesmo uma comunicação, uma mensagem verdadeira, por termos ficado na dúvida, por termos analisado bastante aquela mensagem e ficamos na dúvida e nós a rejeitamos como sendo uma comunicação falsa. E mesmo ela sendo verdadeira, eles não ficarão chateados, eles ficarão felizes pelos critérios que estivermos adotando, se realmente forem critérios com seriedade, com bom senso, aquele critério de estudo constante, eles ficarão super satisfeitos, porque com certeza o que interessa para nós, conforme André Luiz nos diz aqui neste primeiro parágrafo, o que deve interessar para nós não é aquele nome, conforme ele diz aqui, aquele nome de vulto, aquele nome que nós veneramos, mas sim o teor da mensagem. Conforme ele diz aqui, a essência doutrinária do Espiritismo, a essência doutrinária do Evangelho do Cristo, porque a luz, conforme ele diz, a luz não se compadece com a sombra.
Então, sem sombra de dúvida, conforme ele coloca nesta frase aqui tão curta, a luz ela não se compadece com a sombra. Onde a luz chega, a sombra desaparece. Porque, na verdade, em essência, não existe escuridão, não existe sombra. O que existe momentaneamente, simplesmente, é a ausência da luz. E como a luz não se compadece com a sombra, ao chegar a luz naquele ambiente, sem sombra de dúvida que a sombra desaparece. Então, conforme André Luiz nos chama a atenção, ponderar com especial atenção todas as comunicações. Não importa se lá no rodapé da mensagem está lá assinado Bezerra de Menezes, não importa se está assinado Eurípides Barçanufo, e conforme Kardec nos traz em O Livro dos Médiuns, naqueles pontos onde ele traz ali orientações sobre os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos, muitos espíritos adotam atrevidamente, já adotaram muito, inclusive Kardec traz estes exemplos na doutrina espírita, em especial aqui no Livro dos Médiuns, lá no final do Livro dos Médiuns, mensagens assinadas por Jesus, mensagens assinadas por Maria de Nazaré e tantos outros espíritos de vulto, que na verdade são mensagens apócrifas, ou seja, são mensagens mentirosas. Então aqui Kardec, já que o assunto ele é bastante amplo, não é possível nós aprofundarmos e nem temos essa capacidade também de aprofundarmos em relação a este assunto em um tempo tão curto, mas aqueles que quiserem aprofundar, depois peguem o Livro dos Médiuns, peguem o Livro dos Médiuns a partir do item 262. Kardec traz uma série de orientações daqueles meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos que estão se comunicando em uma reunião mediúnica. E no item 267, ele faz um resumo, onde ele coloca 26 pontos que precisam ser analisados, não todos conjuntamente, podem ser analisados separadamente, para se identificar a qualidade do espírito comunicante. E aí ele começa aqui só como referência, no primeiro ponto deste item 267, ele nos diz o seguinte, que não há outro critério, aqui são palavras de Kardec, não há outro critério senão o bom senso para se aquilatar do valor dos espíritos. Absurda será qualquer fórmula que eles próprios deem para esse efeito e não poderá provir de espíritos superiores. Então aqui Kardec já começa neste primeiro ponto nos chamando a atenção que não existe uma fórmula, não existe uma receita. Se algum espírito ditar uma receita para esta identificação, para este reconhecimento, aí já é motivo de dúvida, porque conforme ele coloca aqui, isto não provém de espírito superior, porque aqui ele começa exatamente que o critério, o maior e primeiro critério, é exatamente o bom senso, a racionalidade, ou seja, passar pelo crivo da razão. E aí na sequência ele diz, apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Então nós reconheceremos os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. Jesus não nos disse que pela árvore se reconhece os frutos, ou pelos frutos também nós reconheceremos o tipo de árvore que produziu aqueles frutos? Aí ele diz, estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. E aí ele coloca aqui um terceiro ponto. Admitido que os espíritos bons só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir
o que tenda para o mal. Então, os bons espíritos, sem sombra de dúvida, que eles só nos trarão orientação naquele sentido da prática do bem. E aí ele acrescenta que os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna. Se nós pegarmos todas as mensagens recebidas por diversos médiuns, mensagens assinadas por Bezerra de Menezes, e que forem mensagens verdadeiramente de Bezerra de Menezes ou de seus emissários, não iremos encontrar em ponto algum dessas mensagens de Bezerra de Menezes, ou que provenha da sua mente paternal e bondosa de sempre, nós não encontraremos nenhum ponto, uma linguagem que não seja digna. Não encontraremos em nenhum ponto algum desequilíbrio, de forma alguma, porque espírito superior, ele não perde o prumo jamais. Ele não usa em momento algum uma linguagem que não seja digna. E aí ele diz, é uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de trivialidade. Então o espírito superior não vai usar um linguajar chulo, não vai usar um linguajar de baixo calão, como normalmente nós usamos ou ouvimos usar aqui na Terra, ou de espíritos que não sejam verdadeiramente superiores. E aí ele acrescenta ainda, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. Às vezes a mensagem está num estilo, na língua portuguesa, por exemplo, correto, você não vai encontrar nenhum erro de combinações verbais, nenhum erro de tempo, nenhum erro de pontuação. Aí ele diz que é preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. E aí ele segue dizendo vários outros pontos, como dissemos, aqui ele coloca 26 pontos, 26 pontos para serem analisados, para descobrirmos ou termos a certeza da identificação ou a qualidade do espírito que encaminhou aquela mensagem ou que deu uma comunicação mediúnica em uma determinada reunião. E lá no ponto, aqui também no Livro dos Médiuns, a partir do item 268, Kardec coloca o seguinte: questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Então aqui a partir do número 268 de O Livro dos Médiuns, ele traz essas questões, são questionamentos sobre a identidade e a natureza dos espíritos. E aí iremos ler aqui apenas um primeiro questionamento, para depois todos nós pegarmos o Livro dos Médiuns e estudarmos tranquilamente esses pontos. Aí ele questiona: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Por que sinais nós reconheceremos a superioridade ou inferioridade dos espíritos? E para entendermos um pouco mais sobre a superioridade ou inferioridade dos espíritos, é preciso também nós estudarmos aquela escala espírita que se encontra lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, quando Kardec elaborou, com a inspiração e com o auxílio do plano espiritual, aquela escala espírita para efeito didático, onde nós temos lá aquela escala em 10 pontos, onde a partir da questão número 100 vamos encontrar essa classificação. Então aqui fechamos este parêntese em O Livro dos Médiuns e retornamos ao Conduta Espírita. Nas palavras de André Luiz, ele nos diz: abolir a prática da invocação nominal
dessa ou daquela entidade. Então aqui ele nos orienta, assim como a Federação Espírita Brasileira também nos orienta, de nas reuniões mediúnicas abolirmos, ou seja, não adotarmos aquela prática que, apesar disso, ainda alguns companheiros gostam de usar ou usam de vez em quando, vez ou outra, a invocação, ou seja, chamar nominalmente numa reunião mediúnica que o espírito do fulano de tal ou o espírito fulano de tal se manifeste, ou seja, a invocação nominal dessa ou daquela entidade em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias. Não temos essa necessidade na atualidade em realizarmos estas invocações. É desnecessário e inconveniente. Aí ele diz, ó, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem. Então nós precisamos, conforme ele nos diz aqui, nos esforçarmos para identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que eles apresentam quando se manifestam numa reunião e pelo bem que eles fazem. Aí ele lembra que o fruto da notícia da árvore que o produz. Como havíamos dito anteriormente, lembrado as palavras de Jesus, pelo fruto ou pela árvore, né? Pela árvore se reconhece os frutos, ou pelo fruto, conforme ele diz aqui, nós reconheceremos a árvore que o produziu. E aí ele diz na sequência ainda, apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os espíritos protetores, roubando-lhes tempo para consultá-los a respeito de todas as pequeninas lutas da vida, inclusive problemas que deva e possa resolver por si mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção, assim como nós encontramos lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 18, aquela proibição de Moisés em se consultar os espíritos para essas coisas triviais. Tem companheiros, inclusive espíritas, que toda e qualquer atividade da casa espírita que ele queira começar, ou que a casa, ou que o grupo queira iniciar na casa, querem consultar os espíritos amigos se devam ou não iniciar aquela atividade, e outros companheiros gostariam de consultar para qualquer coisa do dia a dia. Então ele diz aqui, são coisas que nós precisamos resolver por conta própria, porque o tempo ele é valioso nos dois planos da vida. Os espíritos amigos do outro lado da vida, se assim podemos usar esse termo, do outro lado da vida, porque na verdade é um lado só, eles também têm muita ocupação. Quanto mais elevado, maiores são as tarefas, maiores são as missões. Então eles não têm tempo de ficar nos atendendo nessas coisinhas triviais do dia a dia, que é responsabilidade nossa resolvê-las. Aí ele diz que o tempo é precioso para todos. Ou seja, não desperdice o seu tempo e não ocupe outros companheiros em querer que eles resolvam os seus problemas. E aí ele diz, ó, ter cuidado constante contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele espírito e não viciar-se, ele diz aqui que isso se torna um vício, não viciar-se em ouvir constantemente os desencarnados na senda diária, sem maior consideração para com os ensinamentos da própria doutrina. O que nós precisamos saber em relação ao nosso comportamento, Jesus já nos disse, e a doutrina espírita veio e ampliou. Tudo o que nós precisamos saber é só nós consultarmos, estudarmos o Evangelho de Jesus, estudarmos a doutrina espírita ou o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que nós encontraremos a resposta. E ele diz aqui, ó, os ensinamentos estão na própria doutrina. Não precisamos nos viciar em constantemente consultar os companheiros espirituais. E aí ele diz ainda sobre essa necessidade de termos cuidado em relação àquela exclusividade, porque existem companheiros médiuns que se dizem exclusivos. Só recebe comunicação do espírito fulano de tal. Não recebe comunicação de outro espírito. Ou seja, são os médiuns exclusivos. Sem sombra de dúvida que isto
é um risco muito grande, conforme André Luiz nos diz aqui. E ele acrescenta responsabilidade pessoal, patrimônio intransferível. Responsabilidade pessoal, sem sombra de dúvida, não podemos transferir para ninguém o que é responsabilidade minha. Você não poderá transferir para ninguém o que é responsabilidade sua. Podemos sim buscar auxílio se esta responsabilidade for muito grande para a nossa capacidade, buscarmos o auxílio de alguém para nos auxiliar na resolução dessas nossas responsabilidades, mas não querer transferir para o outro que ele resolva por nossa conta, ou seja, no nosso lugar. Aí ele diz, para encerrar, honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros ou parentes consanguíneos na terra, abstendo-se de endereçar-lhes petitórios desregrados ou descabidas exigências. Então aqui ele nos chama atenção para isso, não ficarmos fazendo esses pedidos desnecessários, endereçando esses petitórios intermináveis, desregrados também, àqueles companheiros que nós conhecemos aqui na Terra e que nos antecederam o retorno para a pátria espiritual. E aí ele diz, a comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los. Sem sombra de dúvida, se queremos nos tornarmos pessoas melhores, se queremos a companhia dos bons espíritos, nós precisamos imitá-los. Conforme aquele ditado popular que semelhante atrai semelhante. Então, se você quer ter a companhia dos bons espíritos, já que o semelhante atrai semelhante, se você quer a companhia dos bons espíritos, assemelhe-se a eles, que sem sombra de dúvida, se nós nos assemelharmos aos bons espíritos, eles estarão do nosso lado. E André Luiz encerra dizendo, furtar-se de crer em privilégios e favores, você não é um privilegiado. Ele diz, privilégios e favores particulares para si, tão somente porque esse ou aquele mentor lhe haja dirigido a palavra pessoal de encorajamento e carinho. Imagine se você está numa reunião mediúnica e Bezerra de Menezes se manifeste, ou algum espírito em nome de Bezerra de Menezes se manifeste e se dirija a você pessoalmente. Não se sinta um privilegiado, conforme ele diz aqui. Ele dirigiu a você uma mensagem de auxílio, de esclarecimento. Aí ele diz que auxílio dilatado, compromisso mais amplo. Então, se você recebeu uma comunicação assim, não se sinta na condição de um privilegiado, não creia que você é um privilegiado. Na verdade, os seus compromissos foram ampliados através daquela comunicação direta. E no rodapé dessa mensagem, André Luiz lembra palavras de João Evangelista, como havíamos dito lá no início. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, se são bons espíritos, provemos primeiro que eles provêm de Deus, ou seja, que as mensagens que porventura nós recebamos ou tenhamos contato com essas mensagens, se essas mensagens provêm dos bons espíritos, através da essência doutrinária contida ali naquela mensagem. Passemos tudo pelo crivo da razão. A todos, muita paz aos nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando retornaremos a esta página virtual com a permissão e a graça do Senhor para darmos continuidade aos nossos estudos. Até breve, meus irmãos.